meio de falar. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Vamos em pé, já que estamos. Por gentileza, abra a Bíblia no primeiro livro, ou no único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso irmão Lucas. Não é o que orou, é o médico. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Louva a Deus por Deus nos permitir nesta noite compartilharmos um raciocínio sobre a sua palavra. Nós vamos pensar um pouquinho a partir das Escrituras, e eu tenho plena convicção que nós teremos uma consciência missionária um pouco mais aguçada. Não que os irmãos não tenham, mas é porque precisamos ouvir alguma coisa nesse sentido que parece que está adormecido. E Deus precisa despertar isto em nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, diz assim: E disse-me, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Sente-se, por favor. Eu tenho bastante liberdade para falar um pouquinho sobre missões, devido ao tempo que nós passamos ali no estado do Pará, e nós presenciamos e participamos de algumas coisas. Aqui mesmo em São Paulo, por exemplo, só como guisa introdutória, aqui mesmo em São Paulo, na extinta FEBEM, eu fiquei 6 meses indo todos os domingos à tarde pregar para aqueles jovens. Foram 6 meses, cada mês, cada domingo que nós adentrávamos ali era um desafio. Por quê? Naquela ocasião, quando adentrávamos a antiga FEBEM, se colocava todos aqueles moços em um salão, e era introduzido quem iria efetuar o culto e trancava-se as portas. Então ficava nós e eles. Se houvesse uma rebelião, só Deus. E eu lembro-me que houve uma ocasião em que um jovem que estava comigo, um dos que eram detentos, pediu para tocar um instrumento. E o jovem olhou para ele e disse assim: você não pode tocar, porque esse instrumento aqui foi ungido e você não pode tocar nele. Aquilo me deu um frio. Eu encostei perto dele e falei assim: meu amigo, tire a mentalidade um pouquinho religiosa, entregue o instrumento na mão do moço, vamos ver que hino que ele pode tocar para nós e vamos cantar com ele. Eu encostei perto dele e falei assim: olha, ele vai te entregar o instrumento e você vai tocar. Você só não pode tocar qualquer outra música que os crentes não conheçam. Só toque aquilo que os crentes conhecem. O moço olhou para mim já com os olhos cheios de lágrimas e falou assim: eu sou desviado da igreja. Eu sei o que você está falando, e eu só quero dar um alívio para a minha alma. Glória a Deus. Será que Deus vai receber o meu louvor? Eu falei: não vai receber só o teu louvor, Ele vai te visitar nessa tarde. Eu lembro-me que na extinta Carandiru, já bem lá atrás, eu tive o privilégio, não sei se foi muito bem o privilégio, mas de estar lá dentro pregando. Eu preguei no presídio Romão Gomes, lá no município que já faleceu, Campo Bruno. E quando eu fui ao Pará, e cheguei no Pará, eu tive umas novas experiências. Um dia eu tive que entrar numa aldeia indígena para pregar o Evangelho. Quando eu cheguei lá, ninguém sabia falar português, exceto um. E quando eu comecei a falar, ele disse assim: eu sei a língua que você fala. Nenhum deles consegue ouvir o que você diz. Se você quiser, eu sou o teu intérprete. Pregue devagar e eu falo na língua deles. Eu falei: então vamos, nós vamos fazer uma parceria. Eu vou falando de Jesus e do Evangelho e você vai traduzindo para os índios. Naquela tarde foram 14 índios rendidos aos pés do Senhor Jesus Cristo.
O difícil daquela experiência foi quando sentamos ao almoço, porque ele disse assim para mim: não diga que não coma e não diga que não está bom, pelo amor de Deus, coma. Quando eu olhei para a comida, o estômago deu um nó. Eu olhei para o céu e falei: Jesus, cuida do meu estômago, tira o meu olfato, tira o paladar, mas eu vou comer. Aleluia. Por que a obra missionária é tão difícil de ser feita? Porque a obra missionária é o anulamento do homem. E ninguém quer ser anulado. Eis a questão. Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Uma noite que podemos chamar de consciência missionária. Podemos chamar? Então deixa eu colocar um título nesse versículo: um improvável missionário. Ok? Um improvável missionário. Você acha que você não é capaz de ser? Então você vai estar nesse contexto. Vamos ver como é que Deus trabalha nesse sentido. Eu comentando com o pastor Alexandre, eu falei para ele que eu ia indicar para vocês 3 livros que nós devemos ler e que eles aguçam o nosso apetite por vida. Primeiro, A Arte Perdida de Fazer Discípulos. Leroy Ames escreveu. Segundo, A Formação de um Discípulo. Kate Phillips escreve esse livro. Terceiro, O Plano Mestre da Evangelização. Robert Coleman é quem escreve esse livro. São 3 livros que todos nós, simpatizantes de missões, deveríamos ler. Por que eu falo simpatizante? Porque poucos de nós fazemos missões. Nós admiramos missões, mas nós não estamos na ativa da missão. Deixa eu colocar isso para vocês poderem entender. Aonde nós mais realizamos festa? Na terra ou no céu? Como que a gente faz festa na terra? A gente faz festa na terra entre nós. Mas como nós fazemos festa no céu? Só existe uma maneira bíblica de que há festa no céu. Só existe uma. Não é cântico, não é nem mesmo a pregação. A Bíblia diz que só há uma forma de que os anjos adoram o Salvador. É quando aqui na terra um pecador se rende a Cristo. Eles fazem uma festa no céu, não por causa do pecador, mas por causa do Salvador, que continua salvando. Mas a gente não sabe fazer festa no céu, nós sabemos fazer festa na terra, porque poucos nós nos empolgamos com salvação. Então está aí 3 livros a serem estudados, pesquisados, lidos, mastigados. Segundo, ainda como diz introdutório, 3 ideias errôneas que nós temos sobre missões. 3 ideias errôneas que nós temos sobre missões. Primeira, missões não é a construção de um púlpito. Ou melhor, missões não é fotografias. Tem muita gente fotografando, colocando em suas redes sociais dizendo: sou missionário. Não, você pode ser um bom fotógrafo, você pode ser até um bom personagem para a fotografia, mas missões não se faz fotografando nada. Segundo, ideia errônea que nós temos sobre missões é quando nós visitamos lugares bonitos. Isso a gente chama de turismo, porque missões não é visitar lugares, missões é visitar gente. A gente não visita lugares, a gente visita gente. Talvez essa é a ideia que nós temos da dificuldade de sermos um Filipe nos dias de hoje. Por quê? Escute isso. Porque a Bíblia diz, olha só, que no capítulo 8, Filipe estava em Samaria, e em Samaria, Filipe fazia muitos milagres. Cego via, surdo ouvia, coxo andava, e quem tinha demônios eram libertos. Mas ele ouviu uma voz, e a voz foi do Espírito Santo, que disse assim para ele: larga tudo aí e vai para uma estrada que está deserta. Se era o dia de hoje, no mínimo, nós tínhamos dizer que era demônio. Porque se nós estamos no auge do nosso ministério, pregando, curando, salvando, fazendo grandes obras, e alguém falar no nosso ouvido para abandonar
Samaria, vai para uma estrada, e nessa estrada só passa um homem. Ele estava no meio da multidão, gente de todo lado indo para encontrar com ele. Ele estava agora pregando para o único homem. O homem tinha algumas prerrogativas que não merecia o evangelho. Primeiro, era etíope, e todos sabem, ao estudar, que os etíopes eram descendentes de Canaã, e Canaã é o filho que Noé amaldiçoou, então eles estavam debaixo de maldição. Segundo, o etíope que passava ali, ele era eunuco, e lá em Deuteronômio 23, diz que nem o eunuco poderia se apresentar diante de Deus. Como que o Espírito Santo envia Filipe a evangelizar alguém que não pode se aproximar de Deus? Eis aí um grande segredo do que é o Evangelho. Enquanto a lei pode criar barreira, o Evangelho destrói a barreira. Enquanto a lei separa, o Evangelho aproxima. Qual é o grande segredo disso? Escute, é que lá em Samaria, o Filipe via milagres. Mas quando ele ouviu a voz do Espírito e desceu para a cidade de Gaza, ele experimentou o sobrenatural. O que ele experimentou? A Bíblia diz que depois que ele prega para o eunuco deseja ser batizado. E diz que quando o eunuco sai da água, o Filipe é arrebatado. Em Samaria, jamais ele ia experimentar o que é um arrebatamento. Agora, quando a gente ouve a voz do Espírito, evangeliza a pessoa com a alma, com o coração, nós experimentamos milagres. Tem gente que conta milagre, tem gente que vê milagre. Eu quero experimentar. Quais são as 3 ideias errôneas sobre missões? Primeiro, é quando a gente tenta fotografar. Segundo, é quando a gente visita lugares achando que o lugar é mais importante que a pessoa. Terceiro, qual é a terceira ideia errônea? É quando nós dizemos o que a Bíblia não diz. A Bíblia é a nossa regra de fé, conduta e vida. Em nenhum lugar a gente encontra isso. Mas a gente ouve no século XXI pessoas dizerem assim: se você não pode fazer missão, oferte e ore e seja missionário. Essa ideia é uma ideia de desculpa. Missionário é quem vai. Se você contribui, você é um contribuinte de missões. Se você ora, você é um intercessor de missões, mas você não é missionário. Porque missionário é quem vai no fronte. Missionário é quem vai no tete a tete. Porque a Bíblia em nenhum lugar diz isso. O apóstolo Paulo agradece à igreja de Tessalônica que investiu no seu ministério missionário, mas ele não diz em nenhum momento que a igreja de Tessalônica é uma igreja missionária. Ele diz assim: eu agradeço a Deus que vocês sentiram no coração de contribuir e de serem participantes do meu ministério, mas ele não diz da obra missionária. Então essa é uma desculpa que nós enfrentamos no dia de hoje para não fazer missões. Quarto, deixa eu gravar aqui um negócio. Não se assuste, tá bom? Segure aí. É que nós lemos Marcos 16:15, jogando todo o peso em Jesus. Sim ou não? A gente até diz que esse peso é de Jesus. Que a gente diz assim: ele quem disse, ide. Só que se você for curioso e procurar uma Bíblia Septuaginta, que é uma Bíblia grega, e for observar este verbo ide, ele está no gerúndio. E no gerúndio é indo. É indo, não é ide. A igreja não tem um ponto de partida para fazer missões. A igreja não pode ter um programa de missões. O propósito da igreja é missões. Então a igreja não marca o dia, a igreja vai. A hora que está andando é indo no mercado a gente evangeliza, é indo no banco a gente evangeliza, é indo aonde for, a gente evangeliza. A gente não sai para evangelizar, é viver a gente está evangelizando. É por isso que a gente não evangeliza, porque senta no banco dizendo: Senhor, quando é que eu vou ser chamado? Já foi, olha do lado. Está na fila do banco, já está na missão, é só olhar para frente. E seja inteligente. Um dia, escute, um dia eu estava com um grupo de jovens e eles disseram assim para mim: como é que a gente faz evangelismo? Eu falei: vamos comigo hoje à tarde, sair um pouquinho? Vamos. E eles foram assim, eu falei: não, é do jeito que vocês estão.
Se preocupe, vamos? Vamos. Quando nós entramos em um campo, tinha um menino empinando pipa. Um jovenzinho de uns 10 anos de idade. Eu falei para eles, quer aprender a fazer evangelismo? Eles falaram, queremos. Eu falei, se você fosse evangelizar aquele menino, o que você faria? Ele falou assim, eu chegaria lá e pedia licença, pedia para ele baixar o pipa. Eu falei, pois isso está errado, porque se fosse Jesus, ele ia empinar a pipa com ele. E ele olhou para mim e falou assim, como assim? Eu falei, Jesus nunca pediu para ninguém parar as suas atividades para evangelizá-lo. Jesus se envolveu nas atividades para evangelizá-lo. Esqueceu como que Jesus faz? Ele falou, então nos mostra. E eu cheguei perto do menino, do garoto. Eu falei, rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta. Que distância está esse pipa? Aí eu fiz assim, perto da linha. Ele falou, está longe. E eu falei, e o que sustenta esse pipa no ar? Ele falou, o vento e a linha. Eu falei, eu nunca empinei pipa, deixa eu segurar um pouquinho. Ele falou, deixo. E eu segurei. Eu falei, mas é pesado. Ele é. E se eu soltar? Ele, não. Eu falei, se eu soltar, eu perco pipa. Eu falei, se a linha quebrar, eu perco pipa. Eu falei, se a linha quebrar, você perde o pipa? Ele falou, perco. Eu falei, rapaz, eu acabei de lembrar. Teve um homem muito inteligente na terra que disse que a nossa vida é um fio de prata. E se quebrar, a gente morre. Ele falou, quem disse isso? Eu falei, foi Salomão. Ele escreveu no livro de Eclesiastes, eu estou puxando pipa. Ele escreveu no livro de Eclesiastes que tem um fio de prata que sustenta a nossa mão. Na outra mão, lá de cima do fio de prata está Deus. Nós somos o pipa de Deus. Ele nos guia, ele nos direciona. Aí quando eu olhei para o lado, o menino estava gripado. Eu falei, por que tu está chorando, filho? Ele falou assim, é porque minha mãe vive me dizendo para me seguir o caminho do Senhor. E eu não vou. E agora eu estou entendendo que eu posso morrer a qualquer momento se esse fio de prata quebrar. Eu posso aceitar a Jesus aqui mesmo? Eu falei, sem deixar o pipa cair, só se abraça comigo aqui, vamos. Entendendo o pipa, nós vamos orando, Jesus vai te dizer. O nosso problema é que nós somos meio que engessados. Nós somos todos fechadinhos. Eu saí na rua um dia e encontrei um moço debaixo do carro, consertando o carro. Eu deitei no chão e perguntei assim, quantos parafusos tem nesse motor? Eu nem imagino. Eu falei, como é que esse senhor é mecânico? Então a gente estuda os defeitos. Eu falei, pois já encontrei um mecânico que um dia ele disse, até quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça? Ele puxou o carrinho debaixo do carro, olhou para mim, de quem você está falando? Eu falei, de Jesus de Nazaré. Ele falou, rapaz, quem te disse que eu sou um desviado? Foi ninguém, mas eu vim aqui lhe falar de Jesus. O detalhe, mas a gente é todo engessado. Vamos lá, senão eu vou ficar aqui. Segura aí, tá bom? Um outro detalhe que nós precisamos entender é uma conscientização missionária, tá bom? Um outro detalhe que nós precisamos entender quando tratamos de missões ou quando tratamos de evangelismo é saber separar duas palavras. Quantas palavras? Duas. Primeira, proselitismo de evangelização. Nós precisamos separar o que é proselitismo e o que é evangelização. O que é proselitismo? Proselitismo é fazer discípulo da religião. Isso aqui era muito tido na época dos apóstolos, porque quando alguém queria seguir a religião judaica, que era o judaísmo, ele deveria se submeter à lei. E submetendo-se à lei, ele era considerado um prosélito, ou seja, ele era um filho da religião, portanto, ele tinha algumas obrigações. A primeira, venerar o templo. Segundo, se submeter aos ritos da religião. Só que Jesus, em Mateus 23, e o versículo 15, Jesus diz assim, ai, é dois aqui, ai, dos escribas e fariseus, que rodeai o mar e a terra, para fazer um prosélito, e quando conseguem fazer, os tornam 2 vezes piores cidadãos do inferno do que eles próprios. Então entenda, tornar-se alguém filho da religião não salva, agrava mais o problema. O que é o evangelismo? O evangelismo é tornar alguém discípulo de Jesus através das boas novas do evangelho. Então veja o contraste. E nesse interim é que a gente precisa aprender algumas coisas. Capítulo 1 de João tem uma receita fantástica para nós. No capítulo 1 de João, lá no verso 35,
por volta do verso 35, tem um outro chamado João Batista. O João Batista diz assim, o Evangelho de João, que João Batista está com 2 dos seus discípulos. Quantos discípulos? 2. O discípulo era de quem? De João Batista. João Batista está com 2 dos seus discípulos ao lado, e de repente Jesus vai passando. Aí a Bíblia diz que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto na sequência diz assim: e os discípulos, deixando João, passaram a seguir Jesus. Então o que é evangelismo? Evangelismo é fazer discípulo de Jesus e não discípulo de si ou de uma religião. Por que nós evangelizamos errado? Porque nós apontamos um lugar e não apontamos uma pessoa. Quando apontamos um lugar, a possibilidade dessa pessoa não se encontrar com Jesus é muito grande. Quando nós apontamos Jesus, a possibilidade dela encontrar o Salvador e um lugar para congregar é total. Aleluia. Quem encontra Jesus sempre encontrará a casa onde Jesus atua. Mas nem sempre quem encontra a casa vai encontrar Jesus. Nem sempre. Se você olhar na sequência, diz que 2 daqueles discípulos de João Batista, um deles se chamava André. E o André encontrou Pedro, que era seu irmão. E quando ele encontrou Pedro, ele não disse assim: vamos para o templo. Não, ele disse assim: encontramos o Messias. Vem. O outro discípulo fica deduzindo que era o Filipe. E o Filipe encontrou o tal de Natanael. É só ler João capítulo 1. O Filipe encontra Natanael e diz assim: encontramos Jesus. E ele falou assim: de onde é Jesus? E o Filipe diz assim: de Nazaré. Natanael olhou e falou assim: em Nazaré não tem ninguém que presta. Você quer dizer para mim que ele presta? O Filipe não disse outra coisa, só disse assim: vem e vê. Não discutiu se ele prestava ou não prestava, não entrou em debate teológico, não entrou em confronto bíblico, só disse: vem e vê. Lá vem Filipe andando com Natanael. Quando se aproxima, Jesus diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael olhou para Jesus e disse: de onde o Senhor me conhece? Jesus disse assim: antes de Filipe te buscar, eu já te via. Meu amigo Maurício, antes de você vir, Jesus já estava te olhando. Antes de você chegar, Jesus já estava à sua procura. Vamos lá. Você acredita na possibilidade de ser um missionário? Sim ou não? Você acredita? Acredita? Você acha que esse camarada aqui pode ser um missionário? O título foi Um Improvável Missionário. Vamos ver essas possibilidades. Dá uma olhada no que está escrito em Filipenses 3 e 4. Só para a gente pensar um pouquinho. Eu já termino antes da meia-noite. Glória a Deus, aleluia. Não vou fazer isso não. Vamos lá, Filipenses 3 e 4. Filipenses 3 e 4, o apóstolo Paulo está dizendo assim: ó, se vocês são orgulhosos, eu sou mais orgulhoso do que vocês. Ó, ainda que eu também podia confiar na carne, carne aí a expressão grega é sarx, fala assim de natureza humana. O apóstolo Paulo está dizendo assim: ainda que também podia confiar na minha própria natureza. Se eu tivesse que confiar na minha própria natureza, olha o que ele diz: se algum outro cuida que pode confiar na sua natureza, eu ainda mais. Sabe o que o apóstolo Paulo está deixando passar aí? Ele está dizendo que ele possui um orgulho religioso. O apóstolo Paulo está dizendo que ele é orgulhoso religiosamente, como nós somos às vezes. De vez em quando a gente bate no peito assim: nós somos a maior igreja. Isso é orgulho. Isso é um orgulho. Baixa um pouquinho. Diga assim: eu sou salvo em Cristo Jesus. Estava nas trevas e ele me encontrou. Não valia um vintém e agora eu sou filho dele. Estava perdido, mas agora eu fui achado. Para que eu não me glorie, mas glorie nele. Ele é o autor de tudo isso. O Paulo deixa mostrar isso. Avança um pouquinho, pastor Júnior. Qual que é o orgulho do apóstolo Paulo? Olha, verso 5. 7 características do orgulho do apóstolo Paulo. Quando eu vejo
gente anotando, fica até empolgado. Agora eu vou até meia-noite então. Sete características do orgulho do apóstolo Paulo. Lembra? Ele está dizendo: se vocês podem se orgulhar na carne, eu ainda mais. Sabe como ele é orgulhoso? Não? Eu ainda mais posso me orgulhar. Por quê? Primeiro, ele diz assim: eu fui circuncidado no 8º dia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: escute, eu fui adotado para ser uma nação eleita. Porque somente crianças, olha, do sexo masculino, ao 8º dia, poderia passar por este ato da circuncisão. Agora aqui uma curiosidade científica, só para aguçar um pouquinho a sua mente. Quem deu a ordem para circuncidar? Deus. Por que Deus estabeleceu no 8º dia? Por que não no 7º? Por que não no 10º? Por que no 8º? A ciência diz que no 8º dia, todo o corpo humano libera uma vitamina chamada como vitamina K, que é responsável pela coagulação do sangue. Ou seja, ninguém morrerá de hemorragia. Aí Deus diz assim: pode cortar ao 8º dia, que eu garanto a vida. Só me obedecer. Bem, aí o apóstolo Paulo está com esse orgulho. Deus estabeleceu um princípio e eu estou obedecendo. Eu sou adotado como uma geração de Abraão. Ó, que legal. Depois ele diz: também eu sou da linhagem de Israel. Olha aqui. Por que ele é da linhagem de Israel? Ele vai explicar. Porque eu sou da tribo de Benjamim. Benjamim é o segundo filho da amada de Jacó, chamado Raquel. É Benjamim que nasce na terra prometida. É da tribo de Benjamim que vem o primeiro rei de Israel, chamado Saul, que é de onde deriva a palavra Saulo, que é o nome próprio do apóstolo Paulo. Então ele está dizendo: da tribo de Benjamim tem uma promessa lá no capítulo 49 de Gênesis, que Jacó deu, dizendo que Benjamim era um lobo que devorava suas vítimas. Ou seja, Jacó profetizou de que a tribo de Benjamim era uma tribo guerreira, e é da tribo de Benjamim que vem uma história bíblica que eles acertaram um fio de cabelo com uma funda. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não só sou herdeiro, eu não só pertenço à nação eleita, mas eu sou guerreiro. Olha esse negócio, cara. Mano, aí ele diz assim: eu sou hebreu de hebreu. Ele está dizendo: eu tenho sangue puro. Eu não sou aquele camarada que diz assim: eu sou paulistano. Aí você pergunta: e seu pai nasceu onde? Na Bahia. Então tu não é sangue puro, porque para ser sangue puro, seus pais deveriam ser paulistas. O apóstolo Paulo está dizendo: não, eu sou hebreu de pais hebreus. Eu nasci de pais hebreus. Depois ele diz: segundo a lei, eu fui para ser fariseu. Escute, tinha que ter um rito. O rito começava aos 12 anos de idade. Olha para cá para você poder entender. Aos 12 anos de idade, quem gostaria de ser doutor na lei era submetido a uma sabatina. Esse episódio na vida de uma criança era chamada na língua hebraica de bar mitzvah. Bar mitzvah é quando a criança era tida como criança adulta no raciocínio religioso. Com 12 anos, ele tinha que responder a pergunta da Torá. Torá é os 5 livros primeiros da Bíblia: Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Eram feitas perguntas a ele, do Gênesis sobre a criação, do Êxodo sobre a peregrinação, de Levítico sobre as leis, de Números sobre todo o censo que era feito, e de Deuteronômio, que era a repetição da lei. Eram feitas perguntas e o menino tinha que responder. Se respondesse, ele era tido como filho da lei. Quando ele está dizendo que aos 12 anos ele submeteu a sabatina e passou, ele está dizendo: olha, se quiserem discutir comigo leis, eu supero vocês em qualquer raciocínio. Só que o camarada ainda não era um missionário. O cidadão pertencia a uma nação eleita, era hebreu de hebreu, pertencia a uma tribo, pertencia a... mas não era ainda um missionário. E o que era necessário para ser missionário? Por aí, Atos capítulo 9. Vamos lá?
Já estou fechando. Segura aí. Segura, você vai entender agora essa história e por que eu estou contando ela desse jeito. Segura. Olha por quê. Esse orgulho religioso, pastor Júnior, joga em Atos 8:1, por favor. Esse orgulho religioso, pastor Daniel, pastor Paulo, fazia dele um religioso. Talvez você me pergunte assim, e qual a diferença de um religioso e um verdadeiro cristão? Você não sabe? Então deixa eu explicar. Meça com você, avalie você. Você gosta mais de gente ou de coisas? Se você gostar mais de coisa em detrimento a gente, desculpa, você é religioso. Se você gostar mais de gente em detrimento de coisa, seja bem-vindo. Você é um cristão verdadeiro. Quem é religioso gosta de coisas, gosta de evento, gosta de momento, mas nem se importa com gente. Agora, quem é cristão verdadeiro pode não ter festa, mas ele quer estar com gente. Pode não ter evento, mas ele gosta de estar dele. Pode não ser domingo, pode ser sábado, mas ele quer estar no culto, ele quer estar. Quem é religioso e quem é cristão verdadeiro? O religioso sempre gosta de coisas. Não esqueça disso. Vamos ver? Agora, tem umas características do religioso. Atos 8:1. E também Saulo consentia na morte dele. Dele quem? Estevão. Então escute. O religioso sempre vai trazer nas mãos sangue. A minha pergunta: você é culpado de alguma coisa nesse sentido? Sim ou não? Então olha para mim, só para você poder pensar comigo. João disse assim: todo aquele que aborreceu seu irmão é homicida. Homicida é quem comete morte? Homicida é quem derrama sangue? Pois a Bíblia está dizendo que todo aquele que aborreceu seu irmão é um homicida. Você já aborreceu alguém para se dar bem no momento? Você já machucou alguém só para você sair bem na foto? O apóstolo Paulo trazia sangue nas mãos, porque era um remédio. Atos 9:1, pula por mais um capítulo. Então, ó, ele consentiu na morte. O cidadão gostava de ver os outros morrendo. Ele aplaudiu a morte do Estevão. Você traz na sua memória, olha aqui para mim. Você traz na sua memória quem um dia sentou contigo e hoje não senta mais. Você lembra de quem já passou por aqui e não está mais aqui e está lá fora? Você consegue se alimentar sem pensar em quem está passando fome? Você consegue dormir sem pensar em quem está ao céu aberto? Você consegue abrir a porta da tua casa como cristão sem pensar em quem vive à deriva da sociedade? Ou para você não dar nada no coração isso? É só para saber se você é religioso ou é cristão verdadeiro. É para saber se tu há um potencial para ser missionário. 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A vida de Paulo é impulsionada por ameaças e morte. Já viu um cristão que é assim? Já não? Que ameaça o tempo todo? Que aponta o tempo todo? Conhece algum assim? Nós vamos já ver a solução para isso. Isso é só para a gente se refletindo, pensando na nossa conduta, pensando em nossa vida. Eu tenho um amigo, escute isso, Deus trouxe a memória inteira para ser falado. Eu tenho um amigo que ele disse que um dia Deus gritou no ouvido dele e falou assim: tem uma obra especial para ti. E ele se empolgou. Ele falou: o que eu devo fazer? Vá na loja, compra um terno novo, uma camisa branca, uma gravata nova, um sapato novo. Vou te enviar. E ele ficou todo faceiro. Correu na loja, comprou o terno, camisa branca, botou gravata, sapato novo. E Deus falou assim: é domingo. Ele falou: opa, domingo, muito bem. Chegou no domingo pela manhã, já acordou, já se vestiu, ficou. Deus falou assim: vai lá na rodoviária do Tietê, compra uma passagem, eu não vou dizer a cidade, compra uma passagem para tal cidade. Ele falou: meu Deus, deve ser um grande congresso, eu vou arrebentar. E ele foi. Todo vestidinho, bonitinho, comprou a passagem e se mudou. Desceu na rodoviária. Quando desceu na rodoviária, Deus falou para ele: está vendo aquela praça ali na frente?
vai e senta lá, que eu tenho uma grande obra para ti. Ele foi e sentou. Quando ele sentou, as horas foi passando, e ele disse: e aí, senhor, cadê a obra? O senhor disse que ia, cadê a obra? Aí de repente ele olha lá, tem um bêbado. E o bêbado começou a olhar para ele assim: ô bobão. E ele ficou irritado com aquilo. Ele falou assim: mas que coisa é essa? Deus disse que tem uma grande obra, e trazer um sujeito desse para vir ficar me insultando. Eu sou servo de Deus, eu sou um homem de Deus. E o bêbado: ô bobão, me ajuda a me levantar. E ele falou assim: comprei um terno para Deus me usar, camisa branca, estou todo perfumado para Deus me usar, e esse camarada veio pedir para mim pegar na mão dele, levantar ele, mas de jeito nenhum. Aí o Espírito disse assim: levanta ele. Ele falou assim: como é que é? Levanta ele. Eu falei: mas peraí, levanta. Ele falou: tá bom. De longe, pegou o moço pela mão, levantou o moço, encostou, e quando encostaram, ele: ô bobão. E ele voltou lá e sentou no banquinho dele. E o Pedro disse assim: ei, ô bobão, me dá um abraço. Ele falou: tá de brincadeira. O Espírito Santo nos três: abrace. Ele olhou para o Pedro, barbudo, babado. Ele falou assim: é nunca que vai encostar no meu terno. Foi por trás dele e colocou a mão. O Espírito disse assim: pela frente, abrace. Ele falou: não é possível. Foi em frente, abraçou o moço, sujou tudo, se lambuzou. E agora como é que Deus vai me usar? O Espírito disse assim: volte para casa. Ele falou: mas isso não é obra. Que volta para casa? Voltou para casa. Frustrado, decepcionado. Passaram 7 meses. Ele recebe um telefonema. Alguém liga para ele e diz assim: pastor, estou lhe convidando para pregar num congresso em cidade X. Ele falou assim: epa, eu lembro dessa cidade. Vestiu o mesmo terno, vestiu a mesma camisa e foi. Quando chegou, procurou a igreja, chegou um templo grande, bonito. Ele foi se aproximando da porta, viu um pastor novo, bem ajeitado, estendeu a mão para ele: a paz do Senhor, meu amado, Deus vai me usar, eu lhe conheço. Ele disse assim: o senhor me conhece de onde? De onde o senhor me viu? Eu disse: eu tenho uma senha que você me conhece. Eu nunca lhe vi, não sei o que é. Vou falar bem baixinho, o senhor vai lembrar de mim. Lembra quando eu te disse: bobão? Lembra? Ele olhou e falou assim: como assim? Ele falou assim: hoje nós vamos celebrar junto ao Senhor eterno e glorioso. Como aconteceu a conversão? Deixa eu só citar para você. Como que acontece a conversão de um religioso? Como que nós podemos ser uma igreja missionária? Como podemos ser usados por Deus? Como Deus pode nos usar para salvar alguém? Primeiro, 9:5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que está implícito nesse texto? Escute: a conversão genuína, ela só acontece quando há um encontro pessoal do homem com Jesus. Enquanto você encontrar uma religião, enquanto você encontrar um templo, enquanto você encontrar uma igreja, mas não encontrar com Jesus, não houve conversão. A conversão só acontece quando nós nos encontrarmos literalmente e unicamente com Jesus de Nazaré. Permita-me te perguntar: você já se encontrou com Jesus sozinho? Já teve um encontro com Jesus a sós? Aleluia! Jesus já te visitou sozinho? Ou você está no meio da multidão? Eu sou crente porque meus pais são. Eu vou porque todo mundo vai. Está na onda ser gospel. É bonito ser evangelho. Ei! Para sair do caminho do inferno, só existe uma maneira: é trilhar o caminho do céu. E o caminho do céu só chama um: Jesus Cristo de Nazaré. É o único caminho que nos leva para o céu. Você pode cantar em corais, você pode participar de uma grande igreja, você pode ter uma carta de membro, você pode ter uma credencial de ministro, mas se não encontrou com Jesus, o céu não é a tua morada. Agora escute o que eu vou te dizer: é possível que você nunca sentou no banco de uma academia,
não estudou teologia, não conhece a Bíblia muito bem, é semi-analfabeto, mas se teve um encontro com Jesus, o céu te aguarda, a morada eterna te aguarda. Primeira razão que o apóstolo Paulo foi mudado é porque ele teve um encontro pessoal com Jesus. Aleluia. Lembro-me da minha esposa com 3 meses que nós estávamos no Pará. Ela foi acometida de uma enfermidade. E num determinado dia ela me liga e disse assim: volta para casa que eu não estou bem. Eu retornei para casa, quando cheguei a mulher estava desfalecida. Peguei na mão dela, disse: levanta. Ela falou: não posso. Pálida. Falei: o que foi? Ela: não estou bem. Chama o pastor, por favor. Liguei para o reverendo Océlio e disse: meu pastor, a minha esposa está mal, está pedindo a sua presença para orar. Traga ela para o templo. Levei ela para o templo. Ele orou por ela, ela desmaiou. Ela voltou e ele falou assim: agora é hora de chamar o resgate. Chamou o resgate. Quando o resgate entrou, a igreja é muito grande. Quando o resgate entrou, um dos homens, não sei se era paramédico, enfermeiro, não sei, foi medir pulsação, botou a mão na garganta, pegou no pulso, saiu de lado, pegou o telefone e ligou e falou assim: a coisa é gravíssima. Falei: meu Deus, a mulher está morrendo. Tirei ela de São Paulo, de perto dos pais, trouxe para o Pará, e agora essa mulher morrer aqui é uma culpa que eu vou carregar pro resto da minha vida, e os pais dela nunca vão me perdoar. Colocaram ela dentro da ambulância, eu entrei junto, saiu com tanta velocidade que as portas traseiras da ambulância se abriu. Esse homem pulava a lombada, entrou em uma e com outra mão, num desespero, e eu junto com ela. Deram entrada na UPA, quando entrou na UPA, alguém gritou da UPA: não é aqui, leve para o regional. Quando chegamos no regional, ela foi entrando, eu fiquei para trás para fazer a ficha. Fiz a ficha de qualquer jeito, e ela entrou. Demorou uns 5 minutos, mais ou menos 5 minutos, eu entrei. Quando eu entrei, ela estava lá, parada, numa maca, num quartinho. Eu falei: minha filha, o pastor da igreja orou, ele é o sacerdote de todas as ovelhas segundo Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Deus me constituiu como sacerdote do nosso lado. Eu posso orar? Ela falou assim: pode. Eu segurei a mão dela, e a minha oração não vou esquecer nunca. Só foi essa, pastor Alexandre, só essa: meu amigo, meu bom amigo Jesus. De todos os tombos, todos eles o Senhor me levantou. De todas as frustrações o Senhor já me curou. Mais uma vez, me socorre. Socorre a minha esposa. Demorou mais ou menos 3 minutos. Entra uma senhora desse tamanhozinho, pequenininha, branquinha, e entrou e falou assim: onde está a Fernanda Segato? Eu falei: essa jovem senhora aqui. Apertou do lado, ela gritou. Quando ela gritou, a doutora falou assim: é apêndice, vamos levar para a cirurgia. Eu falei: doutora, peraí, antes de só levar, posso fazer 2 perguntas para ela? Pode. A senhora pode ouvir. Eu olhei para ela e falei assim: minha filha, se tu não voltar, quem você vai encontrar do outro lado? Ela falou: o Senhor que cuidou de mim até agora. Eu falei: você voltando, que experiência você traz de que tem um Deus que cuida de mim? Eu olhei para a doutora e falei: pode levar. Ela está com a fé viva em Cristo Jesus. Leve. Levou para a mesa de cirurgia. Demorou pouco. Lá vem a doutora com os olhos tapalados. E olhou para mim: o senhor agrediu ela? Eu falei: não, senhora, eu não bato com minha esposa, nunca bati, não pretendo bater, não tenho esse sintoma de agressividade, não tenho nada disso comigo. Por que a senhora está dizendo? Ela foi atropelada? Eu falei: também não. O que acontece é que a gente foi fazer alguns exames. Ela está com um coágulo muito grande na barriga. Eu falei: pois é, ela está desfalecendo, não sei o que é. Nós vamos ter que realmente fazer a cirurgia. Faça. Ela foi. Ela, segundo a médica, disse que fez um corte cirúrgico para tirar a apêndice. Quando abriu, a apêndice estava perfeita. Mas já que abriu, tirou. A médica, pela manhã, de manhã cedo, quando veio visitar ela no quarto, disse assim: onde está o fruto novo? Aí eu perguntei para ela: o que é fruto novo, doutora? Ela disse assim: o senhor não está sabendo? Eu falei: não, então deixa eu lhe contar. Ontem à noite, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada para fazer aqui. Nada, não recebi telefonema, não tinha nada. Eu cheguei e fui olhar os prontuários, não tinha emergência, não tinha urgência, não tinha nada, só tinha um sobrenome Segato. Esse nome não é natural aqui do Pará, eu quis saber quem era. Quando cheguei perto daquela jovem senhora que eu apertei a barriga dela, ela gritou: para mim era apêndice. Mas quando eu cortei, chorrou sangue demais. Eu falei: o problema aqui é outro. A doutora disse assim: eu senti que uma mão me segurou e fez eu fazer um outro corte. Quando eu cortei, tinha um cisto hemorrágico. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu falei: diga, deixa eu lhe perguntar. A senhora pode falar.
eu vou lhe responder. Como que pode uma mulher que perdeu todo o sangue estar viva e falando? Eu falei assim: a senhora não acredita, e talvez a senhora me pergunte se eu acredito em milagre. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: eu não acredito em milagre, eu vivo milagre. Sua esposa perdeu praticamente todo o sangue, só que ela estava lúcida e conversando. Como? Eu não sei. Eu falei: olha, doutora, tem Deus que formou as vidas e tem todas as vidas na sua mão. A dona Fernanda se tornou um testemunho na cidade. A doutora, onde via a Fernanda, atravessava a rua, parava o carro: Fernandinha! Eu falei: olha, eu sou testemunho, minha filha. Lá dentro do hospital, num lugar inóspito. Então tenha um encontro real com o Senhor Jesus. Segundo, versículo 8, para me fechar. Verso 8, segure aí. Primeiro é ter um encontro pessoal com Jesus. Deixaremos de ser religioso para sermos um cristão verdadeiro. Segundo, e Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos. Abriu os olhos, não via ninguém. Segunda razão ou característica de uma verdadeira conversão é quando as nossas visões são mudadas. O que o Paulo viu no capítulo 8? A morte de Estevão. O que o Paulo viu no capítulo 9, verso 1? Oportunidade de prender os crentes. Agora no verso 8 a Bíblia diz assim: e Paulo perdeu a visão. Deus zerou a visão dele para dar uma nova. A minha pergunta para você: como é que você enxerga a vida? Do jeito antigo ou do jeito novo? Paulo passa a enxergar agora de um modo diferente. Entenda, o Paulo viu a morte de Estevão, o Paulo via os crentes como uma ameaça, ele via. Só que agora, lá no capítulo 16, a Bíblia diz que o Paulo está à noite, e à noite ele tem uma visão. Qual é a visão? Ele viu um homem gritando: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz que o Paulo diz assim: eu entendi que esta era a vontade de Deus e navegamos para lá. O que Paulo agora estava vendo? Almas para ser ajudadas, vidas para ser socorridas, pessoas para ser atendidas. Paulo não via mais pessoas para a morte, Paulo não via mais gente para ameaça, Paulo via agora gente como oportunidade para ajudá-la. A minha pergunta é: como é que você enxerga as pessoas? Aleluia! Como é que você enxerga as pessoas? Sua visão já mudou? Aleluia! Aleluia! Ainda nesse mesmo versículo, parte B diz assim: e quando ele não via ninguém, ponto, e guiando-o pela mão, o conduziram a. Terceira razão, porque Paulo foi convertido. Terceira razão é que o senhorio da sua vida foi mudado. Aleluia! Glória a Deus! O que governava Paulo? A sua natureza, sede, com morte, ameaças e prisões. Como que Paulo se regia? Se regia pelas autoridades, porque diz que ele pegava carta para prender crente. Só que agora tem aí uma demonstração ímpar, singular, que ele diz assim: os moços que estavam com Paulo, pegando pela mão, levaram para a cidade de Damasco. O que Deus estava exemplificando? A partir de agora você não se governa, a partir de agora eu te governo. No capítulo 16, lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz que o Paulo um dia tentou ir para Bitínia. Só que quando ele queria ir para Bitínia, a Bíblia diz que o Espírito Santo resistiu a Paulo e não deixou, porque era a vontade dele ir. Aí ele fica quieto. Só que quando o Espírito Santo mostra para ele a Macedônia, ele diz assim: agora eu entendo, eu não faço mais a minha vontade, agora é o Espírito Santo que me governa. Terceira questão que eu quero que você entenda: se você teve uma conversão genuína, é se você é governado pelo Espírito Santo. Quem te governa? Os teus olhos? A tua natureza? Ou o Espírito Santo que te governa? Quem te manda? E escute, quando a gente quer fazer a própria vontade, a gente corrompe até com a lei de Deus. Sabia disso? Tem gente que apoia herético, tem gente que está na onda, escute, na onda, totalmente pervertida, só para poder se dar bem. Sabe por quê? Porque querem fazer a própria vontade. Agora, quando a gente está na direção do Espírito, a gente entra até no prejuízo, mas é bom.
quando a gente perde, porque está sendo guiado pelo Espírito, porque nenhuma perda é considerada na recompensa que existirá na glória. Nenhuma, aleluia, nenhuma perda é comparada aqui, jamais será, aleluia. Fecha, encerra, olhe para mim. Nós, como igreja, diga comigo, 3 missões eu tenho que realizar. Quantas missões? A primeira missão que nós temos que realizar é o que a Bíblia chama de proskeneon. O que é proskeneon? Adorar e servir a Deus. A primeira missão da igreja está relacionada a Deus. E esse termo adorar tem tudo a ver com o sacrifício. Capítulo 22 e 5 do Gênesis diz que Deus pediu um filho a Abraão e disse assim: mata o teu filho, leve na montanha e sacrifique o holocausto. Só que no versículo 5 diz que Abraão chegou no pé do monte e disse assim para os moços: fiquem aqui, cuide do jumento, porque eu e o moço vamos subir para adorar, e depois de adorar nós voltaremos. Permita-me dizer, desculpe, tem gente que não serve para subir para adorar, então tem que ficar cuidando de jumento, mas graças a Deus que tem uma geração que sabe que Deus deve ser adorado. Então a ideia de adoração era sacrifício. Essa ideia vai perdurando. João capítulo 4, lá no verso de número 20, a mulher samaritana olha para Jesus e diz assim: aonde devemos adorar? No Monte Ebal ou no Monte Gerizim? Jesus olhou para ela assim: acabou a ideia de subir em monte, acabou a ideia de fazer sacrifício, acabou a ideia de matar animal. Agora o Pai não procura adoração, o Pai procura adorador, e o Pai procura um adorador que viva no Espírito e verdadeiramente. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 e verso 1 diz: apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo. O que é adoração no dia de hoje? É a maneira que eu vivo, é o jeito que eu estou vivendo. Esta maneira é a maneira que é a adoração para Deus. Segunda missão da igreja, diga comigo, segunda missão é a minha responsabilidade com o meu irmão. A Bíblia chama isso de koinonia. Então a primeira missão da igreja é para com Deus, a segunda missão da igreja é para com ela mesma. É a chamada comunhão, koinonia. Sabe por que nós temos dificuldade de cumprir a segunda missão? É porque na primeira eu tenho privilégio, direito. Como filho de Deus eu sou herdeiro. Agora como irmão eu sou devedor. Então é mais difícil cumprir a segunda do que a primeira. A primeira a gente exige, na segunda a gente dá. É por isso que a Bíblia recomenda que nós devemos perdoar, e a Bíblia recomenda que nós devemos ser suporte. Suportar não é tolerar, suportar é ser suporte, é oferecer o ombro. Quando alguém estiver cansado e não aguentar andar, ofereça o ombro, coloque ela no seu ombro e ande com ela. Então nesse segundo quesito a gente tem dificuldade, porque a gente não gosta de dar, a gente gosta de receber. É tanto que no culto, se a gente não disser que Deus vai dar, a gente já fica meio triste. Hoje a pregação não está com nada. Nenhuma vez eu ouvi dizer que Deus vai me abençoar. O pregador só estava dizendo que eu tinha que dar. Não dê aleluia. Não dê glória. Você tem que pagar a sua vida. Não gostei. Eu queria que ele dissesse para mim: Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro. Não, essa é só a primeira, meu filho. Só que a primeira não anda sem a segunda. A segunda tem que andar junto. Está entrelaçada a primeira com a segunda. A terceira missão da igreja é para com o mundo. Por que nós não podemos sair para o mundo de qualquer jeito? Porque só vai para o mundo, deixa eu falar bem devagar, quem primeiro ama a Deus acima de tudo. Segundo, só pode ir ao mundo evangelizar quem ama o próximo como a si mesmo. Lembra que Jesus falou? Se você sair por aí e alguém bater na direita, você é obrigado a dar também a. Se alguém te puxar a capa, dá também a túnica. Se alguém te pedir para andar 1 quilômetro, já ande 2. Ou seja, faça de tudo para conquistar. Então nós não podemos evangelizar se nós não tivermos esse amor pelo. Eu estava pregando em um alívio
E quando eu preguei, um cidadão veio para frente e falou assim: eu quero aceitar Jesus. Eu falei: muito bem. E ele falou assim: não, abaixa aqui que eu quero falar um negócio no seu ouvido. Eu falei: meu Deus. Aí eu fui pertinho dele e ouvi. Ele falou assim: eu só aceito Jesus e só vou ser crente se essa Bíblia que você usou para pregar, o Senhor me der ela. Quando eu olhei para mim, eu falei: meu Deus, a Bíblia do seminário, toda marcadinha, seta para lá, ligando tudo. Jesus, eu gastei anos estudando essa Bíblia. Essa Bíblia tem a anotação da Bíblia que o Senhor me deu, de madrugada orando, chorando. Ele falou assim: o Senhor vai me dar ou não? Eu já fui fechando a Bíblia. Olhei para o céu, vou dar tudo de novo, Jesus, tudo que é revelação me dê de volta. Falei: vem, meu filho, vem para Jesus. Vem para Jesus, que o dono da revelação vai continuar revelando. Agora talvez eu te perca para sempre, mas venha para Jesus e pegue a Bíblia e leve embora. Mas leve a Bíblia e leve o dono da Bíblia junto. Por que nós temos dificuldade de evangelizar? Porque nós não queremos doar, não queremos entregar. E evangelizar é uma doação. Fiquem bem. Deixa eu orar para os futuros missionários. Quem quer ser missionário, por quem deseja fazer missões, aleluia. O que compete a missão, Maurício? Gostei de você. O que compete a missão é que os perdidos encontrem o caminho. Em que consiste a missão? É que os pecadores encontrem o Salvador. Em que consiste a missão? É que quem vive em trevas encontra a verdadeira luz. Em que compete a missão? É que quem estava morto vai encontrar a vida abundante em Jesus. Primeiro, eu quero orar por quem deseja ser missionário e acender no seu coração a chama de missões. Quero orar com você e com você. Primeira oração que eu quero fazer. Vamos orar todos juntos, tá bom? Então, se você é com você, você sente quem mandei você, eu gostaria de ser um missionário. Então vem para frente, nós vamos orar. Primeiro, é para todos nós aqui. Segunda, só acho que só tem o Maurício. Quem não é crente aqui? Só o Maurício. Murilo, perdão, desculpa. Estou falando do Maurício, mas é Murilo. Seu gosto muito. Você entendeu o que foi falado? O que foi falado hoje, entendeu? Quer levar esse Jesus dentro? Venha para frente. Pronto, simples assim, ó, foi o Espírito Santo faz. Glória a Deus. Glória. Deus poderoso. Entende como é que é? Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Homem sabe a decisão. Fique com ele. Fique comigo com ele. Porque a partir de agora, tu não é visitante no reino. Tu é irmão no reino. Glória a Deus. Deus poderoso. Deus poderoso. Quem deseja ser missionário, nascer a chama, aleluia, queimar dentro de você, eu quero ser usado, Senhor, com poder e grande glória. Deseja? Então vamos juntar aqui, fazer um pulo e orar juntos. Bora, vou devolver o meu pastor Paulo. Aleluia. Agora tem uma festa lá em cima. Pode até ter um silêncio aqui, mas tem uma festa lá. O corão está cantando, a banda não está cantando, Daniel não está cantando, mas lá no céu agora, meu irmão, tem um andarinho que anda para lá e para cá. Osana, lá em cima, só por causa de você. Uma festa na eternidade. Aleluia. Vamos orar? Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Bendito e eterno Pai, o Senhor não poderia fechar esse culto de uma maneira tão espetacular como o Senhor está fechando. O Senhor não poderia dar maior demonstração como o Senhor está nos dando. Ainda há esperança para a geração. Ainda há esperança para a geração. O teu poder ainda está na terra. O teu Espírito ainda continua trabalhando, convencendo o mundo. E eu te louvo pela vida deste moço que está aqui à frente. Permita-me fazer um pedido audacioso. Permita-me fazer isso. Eu quero fazer um pedido audacioso. Faz dele um pregador da tua palavra, poderoso em obra. Usa ele em cura. Usa ele, meu Deus, para repreender demônios por onde
possibilidade que era Saulo, o Senhor fez dele o maior missionário da história. Faz desse moço, Senhor, um missionário poderoso em tuas mãos. Eu também oro para esses irmãos que vieram aqui à frente. Glória a Deus. Todos eles com desejo de ganhar almas para ti, de saquear o inferno, mas de preencher o céu. Usa cada um dos teus filhos, a cada um. Glória a Deus. Derrama sobre ele a tua unção e o teu poder. Dê visão, Senhor, de vidas, visão de almas, mas dê a eles a autoridade no mundo espiritual. Que eles tenham autoridade sobre os demônios, sobre as doenças. Que eles coloquem a mão, vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, para a glória do teu nome. Continue, meu Deus, com a tua mão estendida sobre Caete. Continua com a tua mão estendida sobre esse templo, sobre a vida do pastor Paulo, Senhor, da nossa irmã Esther. Continua com as tuas mãos para este lugar, e que esta casa, Senhor, seja a casa do encontro da vida contigo. Glória a Deus. Pai, eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Posso dar um abraço? Irmãos.